Glória a Deus. Por aqui. Aí, pronto. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11, Números 11, de 4 a 6. Números, capítulo 11, 4 a 6. Deixa eu pegar uma aguita. Números 11, 4 a 6. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz misericórdia. Olha, que coisa linda. Então vamos lá, gente. Números 11, 4 a 6. Lá diz assim: Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ai, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Feche os olhos novamente para a gente orar mais uma vez. Querido Deus, eu quero clamar que o Senhor realmente abra nossa mente e coração para receber da sua palavra e que nós possamos ter clareza, Deus, sobre tudo aquilo que o Senhor quer derramar nas nossas vidas. Que nós possamos estar prontos para realmente ouvir tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, vou começar perguntando para você o seguinte. Vou usar o Ramon de exemplo hoje. Vou pegar o Ramon. Ramon, se você tivesse com muita fome agora, é uma verdade ou não? Você tá com muita fome ou não? Não, então beleza. Mas imagina que tá bom? Você ficou o dia inteiro sem comer e aí você tá esperando chegar em casa e a Samantha fez... O que você gosta de comer? Principalmente o que ela faz. Mas eu sei que ele também manda bem na cozinha, né, Samantha? Ele cozinha melhor. Já comi muitas coisinhas ali. Mas fala um prato então que, cara, isso daqui eu não... Churrasco. Eu sabia, né? Eu só deixei falar, porque vai que não é, né? Mas beleza. Mas vamos lá. Então imagina que você tá com muita fome e aí você vai chegar e você tá esperando esse churrasco. E aí quando você chega, o que você ganha é um punhadinho de um negocinho branco e que você não sabe nem o que é, na verdade. Parece, sei lá, uma aveia, uma semente de girassol. E aí você vai comer isso aí. Me diz, né, como que ficaria aí a tua fome? Você saciaria a fome com esse punhadinho de girassol ali? Não dá, né? Não tem como. Mesmo que a nossa fome, gente, não fosse tanto lá essas coisas, né? Eu quero que vocês pensem em uma cena. Se você tivesse de um lado uma mesa com um banquete, né? E não sou eu dessa vez, tá? Não sou eu. Pra quem sabe a piada, vai dar risada. Quem não sabe, depois eu conto a piada. Mas de um lado um banquete... Não, eu vou contar já, né? Porque daí fica engraçado e faz parte. Antes de Sabrina e eu namorarmos, nós nos conhecermos, a Sabrina tinha um namorado, a Sabrina namorava. Ela terminou o namoro. Ninguém furou o olho de ninguém, tá, gente? Tá super de boa, ela terminou o namoro. E aí a gente começou a conversar, e a gente começou a, né, trocar algumas conversas e tudo mais, mas de repente ela voltou a namorar. E eu fiquei muito triste, porque eu estava interessado, né? E ela garante pé junto que ela não estava interessada em mim. Eu ainda duvido, mas eu vou acreditar na minha esposa, claro, né? Mais ou menos. E aí, a gente estava conversando um dia, e esse namorado, ele não era muito legal. E aí a gente tava conversando um dia e eu falei pra ela, eu falei o seguinte, amor, ó, não, Sabrina, ainda não era amor. Você às vezes pode estar se contentando com um prato de lentilha quando tem um banquete à tua espera, né? E no caso do banquete, vocês devem ter entendido já que era eu que eu tava falando, lógico, né? E o prato de lentilha era o namorado dela. Então eu dei essa... É o quê?
A humildade é nosso forte, exatamente. Então meu apelido virou Banquetão por causa disso. Mas o Banquetão deu certo, né? Casou, tá aí. 13 anos junto, né? Vamos fazer agora em novembro, então tá excelente, tá maravilhoso. Mas enfim, voltando para a história, se eu tivesse aqui desse lado um banquete e desse outro lado, na mesma mesa, mesmo tamanho, mas fosse um punhado de algo branco, né? Que você não sabe nem o que é, nunca viu na vida. Qual que você escolheria para matar a tua fome? Pode ser bem sincero e direto e objetivo. Eu creio que vocês iam escolher o banquete, né? Eu, pelo menos, escolheria, né? Eu apesar de gostar de churrasco, né? O meu problema é doce. Se tivesse um banquete de doces, aí, cara, esquece mesmo o negócio branco lá, não ia rolar mesmo, né? E era exatamente como o povo de Israel estava se sentindo quando a gente lê esse texto aqui. Eles já estavam há muitos anos lá no deserto, então eles tinham saído do Egito, a gente vai falar já um pouco sobre isso, mas eles estavam agora num período de deserto. E lá nesse deserto eles estavam por todo esse tempo, gente, quase 40 anos nesse caso aqui, comendo todos os dias a mesma coisa. Ok? Eles não estavam passando fome, mas eles estavam comendo a mesma coisa todos os dias. Aí eu pergunto para você. Agora eu vou perguntar de novo pro Ramon, porque tem a ver a continuidade. Se todos os dias, ao invés do churrasco, você só tivesse esse punhado de coisinha branca que você não sabe o que é, qual que seria o teu pensamento? E eu quero trazer isso porque às vezes a gente olha o povo de Israel e, cara, eles viram muitas coisas. O Mar Vermelho se abriu, eles viram as 10 pragas do Egito fazer com que eles fossem liberados, né, fugido ali do Egito. Eles viram muita coisa acontecer, gente. Eles sabiam que Deus era um Deus muito poderoso. Mas a gente às vezes vai julgando um pouco o povo de Israel porque a gente acha um absurdo. Eles viram tudo isso e ainda tem coragem de reclamar. Gente, se por 40 anos, vamos lá, você foi num nutricionista e ele passou uma dieta para você que você permaneça vivo, não é nem agora uma questão de vontade, é necessidade, porque se não comesse disso, não tinha nada para comer, eles estavam no meio do deserto. Para você sobreviver, você teria que comer todos os dias a mesma coisa. Gente, eu amo doce, mas se eu tivesse que comer a minha 40 anos doce, não tem corpo que aguentar, né? E Deus sabia exatamente também como e por que todas essas coisas estavam acontecendo. Então eu fico pensando, eles tinham motivo para reclamar? O motivo era suficiente para eles reclamarem? Aos nossos olhos, tá? Não precisa ir agora para o espiritual. Daqui a pouco a gente vai para o espiritual. Agora pensando como a gente. Pensa você no meio do deserto com esse negocinho branco todo dia para comer, tá? Então a gente tem essa cena. E aí eu quero que você pare para pensar o que afinal de contas, essa situação tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje. A gente hoje não tem um maná, a gente não tem que ficar pegando todo dia cedo a mesma comida por 40 anos, mas tem muito a ver, mais do que a gente imagina nas nossas vidas. E a gente, vendo através do que nós vamos compartilhar hoje, a gente vai conseguir ver que o Pai, ele sempre sabe o que ele está fazendo, mesmo quando a gente não enxerga. E mesmo quando a resposta não vem na hora, ou não vem em 10 dias, ou não vem em 10 anos, ou não vem, quem sabe, até antes da gente morrer. Pode ser que a resposta ela venha só depois, inclusive, da gente morrer. Muitas coisas que Deus faz não se resolvem, ou não se fecham, ou não se findam enquanto nós estamos vivos. Por exemplo, aquilo que Deus prometeu para o Luca, para o Gael, para a vida deles, não depende de eu estar vivo para que eles vivam. Mas ainda assim é uma promessa sobre mim. Abraão não ficou vivo eternamente para ver o povo de Israel se multiplicando, mas uma promessa se cumpriu através de Abraão. Então, ele sabe o que ele faz, independente do nosso tempo. E eu quero começar falando sobre o maná mesmo que a gente leu ali no texto. Que o povo de Israel estava meio cheio desse maná. O maná, gente, em hebraico, é uma palavra que é manhu. Manhu. Manhu é uma pergunta. E a pergunta é, o que é ele? E, na verdade, pode ser tanto o que é ele quanto o que é isso, tá? É a mesma ideia, mas as duas coisas têm diferença dentro do hebraico.
E por que o nome é manhu? O que é ele? É porque é exatamente o que aconteceu, foi o seguinte, gente. Eles dormiram e quando eles acordaram, tinha um monte de coisa estranha no deserto, no chão. Que Deus já tinha falado que era aquilo que eles iam recolher. E quando eles olharam, a primeira coisa que eles falaram foi manhu. O que é isso? Então o nome maná é literalmente uma questão, uma dúvida, né? Porque não tem nada que se compare a ele. Realmente, eu falei aqui da semente de girassol, falei do trigo, da aveia, enfim, mas nada, gente, nada do que a gente tem hoje no mundo ele se compara, porque ele foi literalmente um alimento que ele durou um tempo específico, ele não nascia em árvore nem, né, em lugar de plantação, mas ele alimentava o povo por 40 dias, porque Deus fazia descer sobre a terra esse negócio, ou o maná, né? Lá em Êxodo 16:4 diz assim, ó: então o Senhor disse a Moisés, eu queria inclusive pedir para você abrir em Êxodo 16, que daí a gente vai lendo junto, porque a gente vai usar bastante Êxodo 16 agora nessa primeira parte. Êxodo 16, versículo 4. Êxodo 16, 4. Vou ler lá para nós, enquanto isso você vai abrindo aí. Então o Senhor disse a Moisés, vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. Então, no capítulo aqui 16 de Êxodo, essa parte da história ela é antes de Números que a gente leu, tá? Isso é o começo da peregrinação no deserto. Então aqui a história está lá no comecinho, o povo estava no meio do deserto, estava com fome, pediu comida e Deus falou, eu vou fazer cair do céu comida para vocês, ok? E aí Deus ainda falou o seguinte, e eu quero com isso provar se eles seguem ou não as minhas instruções. Gente, vamos recomeçar aqui a história. O povo estava no Egito, José tinha sido príncipe no Egito, levou sua família para lá, por volta de 70 pessoas. Anos depois, aproximadamente 400 anos depois, um pouquinho menos, aconteceu de esse povo se multiplicar. Se você for ler ali a história de Êxodo 16, começar lá do começo, você vai ver um pouquinho antes do Êxodo 16, Êxodo 6, você vai ver ali a história de como que começou a funcionar tudo isso. Eles começaram a se multiplicar, e aí eles em um certo momento saíram do Egito. Saíram do Egito e foram caminhar até a Terra Prometida. A Terra Prometida ficava por volta aí de 3, 4 dias de viagem do Egito até a Terra Prometida. Deus fez eles rodarem no deserto 40 anos porque ele estava querendo ensinar algumas coisas para eles. Principalmente, e aqui eu só quero fazer esse parênteses para a gente entender, porque a gente às vezes pode olhar isso e falar, nossa, que Deus ruim, né? Fez os caras viajarem mais de 40 anos num negócio que era para durar 4 dias. O fato, gente, é o seguinte, esse caminho que eles percorreram era porque existia uma natureza de escravidão, porque eles estavam lá no Egito como escravos, e eles estavam nesse lugar, então eles precisavam se desvencilhar desse lugar. Então, Deus fala que vai dar isso. O que acontece, gente? O maná, ele descia com o orvalho durante a noite, ele descia com o orvalho no meio do deserto, e de manhã o sol secava esse orvalho, e esse orvalho que era seco deixava na terra, deixava ali no deserto, esses pontinhos brancos. Eles eram sementes, como se fosse uma semente branca, redonda e pequena, tá? Então pensa aí, sei lá, um punhadinho de sagu sem ser cozido, né? Ele é branquinho, pequenininho, redondinho. Era mais ou menos essa característica, a característica do maná. E o sabor dele era uma mistura de mel com azeite. Quando você preparava ele tinha uma mistura dessa. Você pode olhar para mim e falar, nossa, que horror juntar mel com azeite, que deve ficar horrível. Mas na verdade, no Oriente, se faz muita coisa com mel e muita coisa com azeite. Isso é extremamente comum. Possivelmente, se você já comeu algum doce árabe, você já juntou essas duas coisas sem nem saber que você estava comendo azeite com mel. Então era algo que era diferente, não tinha nada que era igual ao maná no sentido de sabor nem de aparência. E aí Deus deu uma ordem para eles, cada dia vocês vão colher o suficiente para vocês cozinharem nesse dia.
Não precisa pegar mais, não precisa pegar menos. E a Bíblia até fala que aqui, quando eles começaram a pegar, alguns pegaram mais, outros pegaram menos, mas quando eles foram fazer a medida, Deus tinha feito com que todos eles tivessem o suficiente para a família. Mas alguns, mesmo sendo suficiente pro dia, decidiram já no primeiro dia guardar um pouquinho, porque vai que não cai amanhã o orvalho e não cai o maná. E a Bíblia fala que no dia seguinte, nessas casas, nessas tendas onde eles tinham guardado um pouquinho do maná, esse maná já estava com verme, já estava podre. Imagina o cheiro de carne podre. Era esse o cheiro do maná podre. E isso era de um dia para o outro. Porque Deus já tinha falado, vocês não precisam guardar. Não comeu tudo? Joga fora. Não guarda, porque no dia seguinte eu vou providenciar. E aqui, na verdade, gente, Deus já está provendo e promovendo na nossa vida, eu quero já começar a trazer agora já alguma coisa para nós, é que Ele provê todas as nossas necessidades. A gente já falou isso uma vez, já vou falar pela segunda, a gente ainda vai estudar direitinho ali o Pai Nosso, porque eu acho que tem muita coisa para a gente aprender nessa simples oração. Mas quando Jesus ensina de falar sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje, já tinha a ver, gente, com aquilo que eles viveram lá no deserto. Porque era um pão que se fazia. O que que fazia, gente? Eles pegavam essa sementinha, ela era seca, ela era moída, e aí virava uma farinha. Misturava com azeite, misturava com alguns ingredientes e fazia um pão. Era isso que eles comiam durante o dia no maná. Então você imagina também isso comendo 40 dias, ou 40 anos todos os dias. A diferença, o único momento, era que no sábado eles colhiam para 2 dias. Porque o sabá, para os judeus, né, o dia santo, eles não podiam trabalhar, não podiam cozinhar, não podiam nada. Então Deus também providenciava, e nesse dia, gente, aquilo que eles guardavam para o dia seguinte não apodrecia. Então era literalmente algo milagroso, gente, era algo fora de coisa que a gente possa imaginar. Porque se eles guardassem de um dia para o outro normal, apodrecia. Mas quando eles guardavam de sexta para sábado, não apodrecia, porque era o combinado, era aquilo que Deus tinha falado. Então, a gente já vê no começo da história do maná, Deus testando ou provando o povo dele na obediência, naquilo que ele tinha dado como entendimento, e ao mesmo tempo o povo confiar que essa provisão viria todos os dias, como veio inclusive por 40 anos. Então, isso manteve o povo alimentado durante todo esse tempo, até eles chegarem na terra prometida, que era Canaã. Agora, o maná, ele veio num momento de murmuração, num momento de reclamação. A gente leu Números, que o povo estava reclamando, mas lá em Êxodo, que a gente acabou de abrir 16, volta ali um pouquinho, versículo 1 a 3, vamos ler junto lá. Diz o seguinte: a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do 2º mês após a saída do Egito. Então eles faziam 2 meses que eles tinham saído do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Melhor era ter morrido no Egito, porque lá nós comíamos, éramos cheios de panelas e tudo mais. Vamos começar a pegar aqui. Eles estão falando o seguinte: menos de 2 meses depois de ter saído do Egito, visto o Mar Vermelho se abrir, visto muitos milagres já terem acontecido, nesse momento eles estão reclamando porque eles estão no meio do deserto e não estão comendo mais aquilo que eles tinham no Egito. Só que aqui, gente, já começa um ponto. Melhor era ter morrido no Egito. O povo literalmente desejou ter morrido no Egito ao estar no deserto, sendo liberto daquilo que eles estavam vivendo. E com essa reclamação veio o maná. A gente já vai voltar a falar dela. Alguns anos se passam e o povo já não aguentava mais comer, e aí a gente vai para Números 11, que a gente leu lá o versículo 4 a 6, mas eu quero ler o 5 e o 6 de novo. Diz assim: que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite e não vemos outra coisa além desse maná. Não temos nada além desse maná. Gente,
Para a gente entender a cabeça desses caras, eles sentiram vontade de comer cebola, de tanto enjoado que eles já estavam do maná. Eles lembraram do alho poró do Egito, né? Lembraram, claro, também ali das carnes, peixes e tudo mais, mas eles lembraram de detalhezinhos e coisas que nesse momento fazia realmente diferença, gente. Eu vou repetir a pergunta que a gente fez. Em algum momento, né? Se você estivesse comendo a mesma coisa o tempo todo, se tirassem lá da possibilidade de pegar a Lu ou a Lili, enfim, né? As meninas aqui, tá fazendo arroz lá na sua casa. Se você não pudesse usar nunca mais alho e cebola, né? Então, era essa a questão, eles não tinham variedade, eles estavam realmente muito focados naquilo que era o maná. Mas, tem algo errado na história toda, porque Israel era escravo no Egito. A condição de Israel 2 meses e meio ou 1 mês e meio antes de o maná vir, era de escravo. Eles não estavam vivendo como forasteiros simplesmente. Não era quando é alguém internacional aqui no Brasil, estrangeiro, imigrante. Eles não eram simplesmente um povo que estava vivendo dentro de uma nação. Se você for para Portugal, morar em Portugal, e isso é uma verdade, né? Muita gente fala que lá os portugueses já não aguentam mais brasileiro. Então pode ser que você seja até maltratado, mas dificilmente você vai se tornar escravo de um português. Aqui, o que a gente está vendo é que o povo de Israel foi feito escravo dentro do Egito. E eles entraram no Egito numa condição de não ser escravo, muito pelo contrário. Como eram parentes de José, eles eram muito benquistos no Egito. O que acontece é que a história passa e eles se tornam escravos dentro desse lugar. É o que eu quero ler lá em Êxodo capítulo 1. Diz lá o seguinte: por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramassés, 2 cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Eu fiz questão de ler todo aqui o de 8 a 14, né, capítulo 1, versículo 8 a 14, para deixar claro qual era a situação de Israel nesse momento. A gente não está falando, gente, de um momento em que eles estavam trabalhando. A gente estava falando de um momento em que os capatazes eram cruéis em todas as suas exigências. Era apanhar porque não fazia o que tinha que fazer, era literalmente passar por situações de dor, de humilhação, de muita coisa. E agora eu quero que a gente pare para pensar. O povo de Israel, 1 mês e meio depois de ter saído do Egito, estava com saudade do Egito. Por causa da comida? Sim. Mas junto com a comida estava atrelado tudo isso que a gente falou agora. E eles sentiram saudade do Egito. É como se eles esquecessem o que eles sofreram e só realmente tivessem foco naquilo que para eles fazia diferença. E aí, gente, vem uma pergunta para nós, porque eles não estavam passando fome, gente. Eles simplesmente estavam comendo uma única coisa, que era o maná. E aqui fica a pergunta: será que valia a pena passar por tudo que eles passaram por conta de comida? Se você tivesse nesse momento, nessa posição, você sentiria saudade do Egito? De novo, não espiritualiza. Traz para a tua realidade, porque fica mais fácil de você lidar depois. Mas pensa comigo qual era a tua condição e se você não sentiria saudade. Vale a pena passar por tudo que eles passaram por causa de comida? Pode ser que você ache que sim, pode ser que você ache que não, mas o fato era que era assim que os israelitas estavam se sentindo e estavam vivendo. E como eu falei, a gente não está falando de um povo que estava passando fome. Eles só não tinham, gente, uma variedade de alimento. Era só isso.
eles comiam e eram sustentados, existia suficiência no que eles tinham todos os dias. Então eu não estou falando de um povo que estava com fome, porque às vezes quando a gente está passando uma necessidade gigante, a gente se dispõe a qualquer coisa, né? Agora, nesse caso aqui, eles não estavam com fome, eles só não tinham a cebola, o alho, não tinham alho poró, não tinham a carne, não tinham o peixe, tinham maná. Mas eles eram alimentados por Deus. E outra coisa é que eles permaneceram sendo supridos até chegar em Canaã. E Canaã, a Bíblia fala que era uma terra que emanava leite e mel. Lógico que não tinha também só leite e mel, mas o que Deus estava querendo dizer quando ele falava da terra que emanava leite e mel, é que existiam muita propriedade de comidas e sabores. O mel, como eu falei lá no Oriente, ele é muito especial, então eles comparavam dessa forma e entenderam que tinha esse lugar. Vamos cortar a história aqui e vamos viajar 1500 anos. Vamos chegar lá em João capítulo 6. Abre lá, por favor, João capítulo 6. Abre e deixa abertinho, eu vou contando um pouco a história e quando a gente for lendo, você lê junto comigo os versículos, tá? João capítulo 6 conta a história de que Jesus estava num monte ensinando para uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E essas pessoas tinham ido até ele porque eles estavam sabendo dos milagres, das curas que Jesus já havia feito em cego, em coxo e assim por diante. Então eles foram atrás desse Jesus porque ele já estava fazendo algumas coisas. Aqui ainda era começo de todo o processo ali de Jesus, mas ele já estava se tornando conhecido por causa das coisas que ele tinha feito. No fim da tarde, passou o dia ensinando, eles escutando. No fim da tarde, os discípulos chegaram e falaram, passou muito tempo, eles devem estar com fome, manda eles embora para comer, porque a gente não tem como alimentar toda essa galera. Jesus vira e fala, olha, o que a gente tem aí para poder servir eles, se a gente precisar servir comida para eles? Surge um menininho que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pega esses pães e peixes e multiplica. Esse é o terceiro milagre de Jesus, grande milagre de Jesus nesse momento. Então, é a história da multiplicação dos pães e peixes, uma história extremamente conhecida. E foi assim que surgiu a multiplicação. Muito bem, meu amor. Então, o que acontece? Jesus pega esses pães e peixes, faz com que eles se multipliquem. Os 5.000 homens, mais as mulheres e crianças, se alimentam e se alimentam de forma suficiente. Ninguém também comeu só um pedacinho, comeu até não querer mais. E a Bíblia fala que ainda sobraram 12 cestos de pães. Então a gente está vendo que realmente foi um baita de um milagre. Acabou essa história, o povo começou a ser disperso e os discípulos são indicados por Jesus para ir lá para o outro lado do Mar da Galileia. No meio disso tudo tem a história de Pedro, que ele anda sobre a água, porque ele vê Jesus no meio do mar. Mas essa parte a gente vai pular, chegamos do outro lado. Dia seguinte, esse povo volta para esse lugar para continuar os seus ensinamentos. A gente vai descobrir que não. Quando eles chegam, eles veem que Jesus não está lá. E eles lembram que eles viram os discípulos atravessando o mar. Então eles falam, eles devem estar lá do outro lado. Pegam os barcos e atravessam para o outro lado do Mar da Galileia. Chegando lá, eles encontram Jesus e os discípulos. E aí a Bíblia fala que a primeira coisa que eles falaram quando eles viram Jesus foi o seguinte: como é que você chegou aqui? Porque eles viram os discípulos andando de barco para lá e não tinha mais nenhum barco. Olha que legal, gente. Jesus, quando recebe essa pergunta, ele não chega e fala assim, é que eu andei sobre as águas, é porque eu fiz mais um milagre, é porque, enfim, ele não inventou nada de história, ou inventou não porque aconteceu, mas ele não contou nenhuma história. Ele vira para esses caras e dizem o seguinte, presta atenção, vocês não querem estar comigo porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Jesus não dá nenhuma resposta sobre o fato de como que ele chegou lá. Ele chega na lata dos caras e fala o seguinte, fala a verdade, que eu já estou vendo o coração de vocês. Vocês não vieram aqui porque vocês querem ouvir mais de mim, porque vocês entenderam os sinais que vocês já viram.
Vocês querem vir porque eu estou dando alimento para vocês. Porque vocês se alimentaram de uma forma boa no final da tarde. E vocês querem isso de novo. E aí o povo diz o seguinte. Se é você mesmo, né? Se a gente realmente precisa entender, o que a gente precisa fazer? E aí Jesus fala, vocês precisam crer que eu sou o Messias. A verdade precisa estar em vocês. E o povo vira e pergunta o seguinte, se o Senhor quer que a gente creia no Senhor, olha o que o povo pede, gente. Faça um sinal que comprove isso. Vamos retomar. Eles foram atrás de Jesus porque eles tinham visto curas. Já tinham visto sinal. Chegaram no monte e viram 5 pães e 2 peixes se multiplicarem para 5.000 homens, mais mulheres e crianças de forma farta, tanto que sobrou pão. Viram esse sinal. No dia seguinte eles chegam, perguntam como é que ele chegou, Jesus já mete uma na jugular deles, falando, vocês não estão aqui porque vocês entenderam o sinal, vocês estão aqui porque vocês estão com fome. Não, Jesus, não é isso, vamos ver, o que a gente precisa fazer então? Vocês precisam crer. E aí o povo, gente, tem a coragem, cara lavada, óleo de peroba, de virar para Jesus e falar, então, se é para crer, mostra um sinal. Faz um sinal. Como se nada do que eles já tivessem visto e vivido fosse suficiente. E realmente não era suficiente. E eles continuam dizendo o seguinte, por que eles pedem um sinal? Porque Moisés, no deserto, os nossos antepassados comeram do maná, porque Moisés fez com que o maná chegasse. Vocês estão entendendo que já tem uma ligaçãozinha com o que a gente acabou de ler lá da história do maná e Moisés. Eles estão conectando agora uma coisa de fome. A gente está falando de fome aqui, tá? Fome, de novo, do povo. Jesus estava certo no que ele estava falando, inclusive, né? Quando ele falou, vocês estão aqui porque vocês estão com fome, está provado quando o povo diz, a gente precisa de um sinal. Lá no deserto teve um sinal. Caiu maná do céu. Foi Moisés que providenciou e assim por diante. Então, é um absurdo a gente pensar que o povo está pedindo um outro sinal. Mas, novamente, a gente vê um povo que não está satisfeito com o que já experimentou. A gente falou do povo de Israel se libertando de tudo aquilo, vendo o mar abrir e tudo mais. A gente não vai retomar as histórias que a gente já contou. E agora a gente vê um povo que já tinha visto milagres, não satisfeito com o que tinha visto. Eu preciso de mais um sinal para garantir eu crer no Senhor. Eles estavam vendo milagres um após o outro. Como assim pedir mais? Qual que é a real necessidade de Jesus ter que fazer um novo sinal para que eles pudessem crer em Jesus, já tendo vivido o que eles viveram? A resposta, gente, é porque eles não estavam atrás de Cristo, mas eles estavam atrás do que Cristo poderia dar para eles. E agora a gente vai cortar a história e passar uns 2000 anos e a gente chega hoje. E eu quero trazer à sua mente, que você agora comece a pensar quão tem sido suficiente o que você tem recebido de Cristo. Se você está vivendo, se nós estamos vivendo o tempo todo atrás do que Ele pode fazer, mesmo que venha dele, gente, não vai ser suficiente. Porque o nosso interesse não está nele, e sim no que Ele pode nos dar. A nossa necessidade não vai ser saciada em quem Ele é, mas a gente vai buscar ser, de alguma forma, amaciado, tranquilizado, com coisas que Ele pode dar. Júnior, tá errado então Deus nos dar coisas? De forma nenhuma. Tanto que o que Ele fez para que nós pudéssemos ser salvos foi dar o Filho dele em nosso favor. Mas nós temos um vazio dentro de nós, e é muito louco, que a gente nunca se sacia por maior e mais importante que seja aquilo que a gente tem. A gente casa, depois de um tempo parece que o casamento esfria, não tem lá muitas coisas. A gente ganha, vou usar agora o meu filho de exemplo, ganha lá um Hot Wheels, e ele é legal por alguns dias, depois precisa de um outro. E a gente vai caminhando na nossa vida... E a gente vai caminhando na nossa vida esperando que o maná caia no dia seguinte. Mas se for possível, Deus, que amanhã não venha maná,
Se o senhor puder mandar para nós um alho poró, vai ser mais legal. No outro dia, já que o senhor já deu um alho poró aqui para mim nesse dia, já não foi o maná de novo, então me traz uma cebolinha e um alho para fazer lá no arroz, lá para minha família. E a gente vai jogando isso cada vez mais dentro da nossa vida. Se nós olhamos um banquete e do outro lado um punhado de semente, o que a gente escolhe, gente? É algo que vai ser saciar por completo que a gente tem, ou é aquilo que realmente nos acrescenta o olho e a gente, né, cresce o olho, a gente vê que é bonito, que é gostoso, enfim, a gente já sabe que é bom. Porque variedade e quantidade nos chamam mais atenção. Por que tudo que é muito é bom? Por que as igrejas não se preocupam, né? E agora eu estou falando de um modo geral, não se preocupam com aquilo que é base para o cristianismo, que é Cristo, e se preocupam com muitas coisas. Gente, vou falar, a gente tem o nosso cafezinho e tudo mais, e isso não tem nada a ver em a gente querer chamar pessoas para isso. É porque nós entendemos que a comunhão faz parte do povo de Israel, do povo de Deus e da nossa realidade. Se não tivesse café aqui, o Senhor seria o mesmo. A gente não pode realmente ficar desejando outras coisas a não ser o próprio Deus. A gente tem algo dentro de nós que nunca vai se saciar. Não importa o quanto a gente coma ou o quanto a gente beba. Egito já se comprova naquilo que os israelitas estavam falando ali, gente. O Egito tinha dor, tinha crueldade. É assim que o povo era tratado. Mas eles sentiram saudade porque eles tinham variedade de comida. E eu vou ser bem sincero, gente. Bem provavelmente eles passavam fome no Egito, sim. Porque eles eram escravos. Diferente da condição deles dentro do deserto. Nós acabamos sendo vazios e no meio disso tudo ainda vale a pena o que o Egito nos oferece. E o que o Egito nos oferece, gente? A escravidão do pecado vale a pena pelo sustento momentâneo e curto que ele nos dá. O pecado, ele nos serve porque ele nos dá prazer rápido, instantâneo. Eu vivo falando que nós somos uma geração do fast food. Geração do drive-thru. Se você entra no drive-thru do McDonald's e pede um sanduíche lá no McDonald's e o sanduíche demora 1 minutinho que seja para sair para você comer, você fica de boa? Pode até ser que sim. Então digamos que demore mais 1 minutinho, 2. Então digamos que demore mais 1, 3. Digamos que o cara da cabine vira para você e fala assim, viu, eu preciso que você espere lá na espera, porque não ficou pronto o teu sanduíche. E vou falar agora, sem nenhum tipo de vergonha, que eu já fiquei muito bravo muitas vezes, porque às vezes era uma coisa simples. Eu nem pedi com tira a cebola, põe, né, hambúrguer a mais. Como assim eu vou ter que esperar e o cara de trás vai receber antes de mim? O fato é que o pecado, ele nos traz essa urgência em a gente resolver as nossas necessidades. O povo, gente, tinha passado 1 mês e meio que estava fora do Egito, já sentiu vontade daquilo que o Egito estava oferecendo. E não é diferente do que nós vivemos hoje. O povo tinha passado 1 noite sem comer aquilo que Jesus tinha providenciado, e no dia seguinte, eles já estão com fome de novo e vão atrás de Jesus porque eles querem comer. Não sobrou 12 cestos de pães? Deixa eu comer então, ué. Vai jogar fora? O que vai fazer com esses pães aí? Mas o problema é que o nosso coração ele é extremamente enganoso, gente, porque as necessidades que ele vai trazendo para nós são necessidades que ele já vai trazendo também umas possibilidades de a gente resolver, mas que vão ser momentâneas. Vai ser o alho poró, vai ser a cebola e não o maná. E o ponto é que, necessariamente, eu não estou falando só de pecado aqui. Eu estou falando também das nossas prioridades. Por exemplo, trabalhar é pecado? Não. Muito pelo contrário. Agora, se o trabalho se torna algo que tenta satisfazer uma necessidade sua, se você trabalha para ganhar dinheiro, não para sustentar a tua casa, mas para ter coisas a mais, ele está errado. Está no lugar errado. Se você busca desenfreadamente satisfazer necessidades que você sabe que são genuínas, mas você procura em outros lugares e não no lugar certo satisfazer, amanhã você vai ser demitido da tua empresa e aí você não tem esse sustento e aí você vai ficar bicudo. Porque
não está conseguindo satisfazer aquilo que era a verdade. E a gente se perde sim, gente, com exagerar em comer pizza no mês. A gente tem um valor fixo lá no mês, né? Quem é empresário eu sei que vai variando um pouco, mas a gente precisa, na verdade, ter um controle financeiro das coisas que a gente tem. Porque se acabar, não tem de onde tirar. Até tem, mas eu não aconselho. E aí o que acontece é que dia após dia, a gente vai exagerando e vai satisfazendo as nossas vontades, e aí a gente entra no ditado de todo brasileiro, né, que faltou mês para o salário, né? Não faltou salário no mês, faltou mês para o salário. Sobrou mês para o salário. Sobrou mês para o salário. Então a gente vê essa necessidade do ser humano, e aqui eu estou dando um exemplo, gente, mas a gente pode ir para o lado do pecado também, porque quando a nossa alma tem necessidades, a gente vai buscando de algumas outras formas. Eu acabei de falar, você não tem dinheiro. A gente vê várias vezes histórias de gente que entra no mercado para roubar uma carne, para roubar alguma coisa, porque a família está com fome. É entendível que eles estão com fome, mas justifica roubar? A gente até pode falar que é um absurdo, mas não, gente, não pode justificar. Por quê? Porque existe um lugar em que essas necessidades elas são supridas de uma forma completa. Não há necessidade de eu satisfazer de forma rápida. De eu ter que satisfazer de forma rápida. Porque não foi assim. A pergunta que eu tenho, na verdade, para nós é: vale o sofrimento? Vale o que resulta? E aí a pergunta é: qual tem sido o meu e o seu Egito nesses tempos de hoje? Qual tem sido o meu e o seu Egito no que a gente vive nos nossos dias? O que a gente, afinal de contas, ainda está esperando que Deus faça na nossa vida para a gente crer de verdade que Ele é o Salvador e que Ele é o Messias? Quanto ainda não vai variar a nossa vontade de a gente acreditar ou não em Jesus? João 6, que você já tinha aberto, eu quero que você abra lá no versículo 32, por favor. João 6, 32. João 6, 32 até 34, lá diz assim: Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí o povo então respondeu: Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. Aqui é a resposta de Jesus quando eles falam que Moisés deu o maná. Ele está falando: não foi Moisés que providenciou, foi o meu Pai. E o meu Pai, o Pai, ele providencia o pão que vem do céu, que veio do céu para vocês, e ele providencia o pão que veio hoje do céu e que vai trazer vida ao mundo. E aí eles pedem: então me dá desse pão todos os dias. E de novo, gente, o pedido deles não é nos dar desse pão. Assim como foi com o maná, me dá todo dia. Porque eu sei que um dia só não vai ser suficiente. E aqui existe algo que é bom nessa frase, mas existe algo que é ruim, porque na verdade eles estão pedindo para que isso aconteça todo dia, para que eles não passem fome. Mas existe sim algo verdadeiro nessa frase. E o que acontece, gente, é que o Pai, ele tem um pão que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão que eles desejavam era o pão de comer. Mas comer desse pão todos os dias, como o povo pediu, não terminaria da mesma forma como terminou a história até ali. Do pão agora que Jesus está falando, tá? Eles achavam que era o pão. E agora Jesus está falando: olha, esse pão que vai descer é um pão que vai salvar o mundo, que vai mudar o mundo. Então, comer desse pão todos os dias não terminaria com eles tendo fome todos os dias. Comer desse pão seria suficiente, seria agradável. Não exatamente aos nossos olhos, mas saciaria uma necessidade. O ponto é que o povo não estava atrás de suficiência, o povo estava atrás de saciedade. E existe uma diferença. Suficiência é quando algo já me é suficiente, ou seja, não preciso de mais nada. Saciedade, ela vem conforme as ondas vão vindo. Então eu almoço, eu me sacio naquele momento. Passam 2, 3 horas, eu estou com fome de novo. E aí eu preciso saciar. Então de tempos em tempos eu preciso ir saciando.
E é isso que o povo tinha nesse momento. Jesus estava oferecendo outra coisa. O versículo 35, que é a continuação desse texto, diz assim, ó, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Querido, querida, para nós precisa ficar extremamente claro que Ele é o pão da vida. Não existe em nenhum outro lugar alguém ou algo que possa satisfazer todas as nossas necessidades que não seja no Senhor. E essas necessidades que eu estou falando não são as vontades da minha alma, não são as vontades da minha carne. É o buraco que eu tenho em mim por não ter Cristo na minha vida. Ele é esse pão que se encaixa exatamente nesse lugar. Assim como o maná era suficiente todos os dias, Cristo é suficiente para a minha fome e para a minha sede. Cristo é suficiente para que dele eu possa me alimentar ao ponto de eu não sentir mais falta de nada. Mas aí, gente, não se trata de a gente se alimentar daquilo que ele faz. E a gente tem que tomar muito esse cuidado, gente, porque é uma linha extremamente tênue. Porque a gente acha que experiências com Jesus são suficientes para que nós possamos nos sentir saciados. Mas se a gente viver só das experiências e no dia seguinte não tivermos experiência, a gente vai desviar rapidinho daquilo que a gente estava enxergando. Deixa eu explicar uma coisa. Eu não estou falando que Jesus vai deixar de fazer coisas. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua curando pessoas hoje como ele curou naquela época. E a gente já sabe, testemunhos que a gente pode escutar. Qualquer pessoa aqui pode contar uma história que seja. Não só de saúde. A gente tem muitas histórias que a gente pode contar. Ele não deixa de fazer. Mas a minha saciedade de fome não pode estar no que ele está fazendo na minha vida. Precisa ser nele. Se trata de a gente se alimentar dele. Lá em João 6, agora versículo 53 até o 58, a gente já está quase acabando, diz assim: Então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Mas quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Tudo se resolve no pão e no sangue. Tudo se resolve na carne e no sangue. E quando Jesus fala isso aqui, alguns discípulos dele, não dos 12, mas dos outros que também acompanhavam Jesus, ao escutar isso aqui, gente, lá no finalzinho de João 6, eles viram para Jesus e falaram assim: cara, essas palavras são muito pesadas para nós. E a Bíblia fala que muitos, não poucos, muitos abandonaram Jesus nesse momento. A minha oração é que ninguém desista aqui. Mas precisa ficar claro que é bem pegado o que ele está falando para nós. Porque comer e beber, quando Jesus está falando isso aqui, ele está falando sobre absorver a sua forma de viver e ser. Não é que quando eu como do pão na ceia, ele se faz o corpo e o corpo me toma, não é nada disso. É muito mais profundo, gente. Alimentar-se de Cristo é absorver de forma integral o viver e o ser Cristo. É as minhas atitudes, as minhas vontades, os meus desejos estarem sendo conduzidos por Ele, da forma como Ele pensaria. Muitas vezes em discipulado, a gente pergunta para as pessoas, né? As pessoas vêm contando algumas histórias, a gente faz isso também, né? E cara, a única pergunta que a gente pode fazer é, tá, mas o que Jesus faria nessa situação? E parece, mas é muito espiritual isso, né?
Na verdade, gente, é muito mais prático do que a gente imagina. Porque o espiritual, ele às vezes se torna muito inalcançável. A gente está falando de algo que o próprio Jesus está falando que é possível viver. E é possível viver. E aqui eu também não estou falando de perfeição. Por favor, entendam isso. Eu não estou querendo dizer que Jesus está aqui para dizer que se você não for perfeito, você está fora do esquema. Na verdade, o que ele está falando é: alimentem-se de mim todos os dias. Procurem a minha vontade. Assim como eu fiz a vontade do meu Pai, façam a minha vontade. A carne, ela tem o significado do viver, pensar, agir, sentir e reagir como ele. E o sangue, ele tem a característica de absorver o auto-sacrifício. Você já parou para pensar que a vida da carne está no sangue? Se você tiver uma parte do seu corpo que de alguma forma o sangue parar de circular, o que vai acontecer com essa parte do seu corpo? Paralisar e morrer. Quem tem diabetes, por exemplo, né, em algum momento as extremidades, por algum motivo de uma diabetes mais aguda, mas o dedão fica roxo, fica preto até, né? Porque o sangue não circula mais nesses lugares. E as pessoas têm que amputar o dedo, o pé e assim por diante. O que acontece é que se nós não temos sangue, a carne não vive. Por isso o sangue de Cristo é necessário ser tomado todos os dias, para que a nossa carne seja viva. Lembra que Jesus falou que o pão que estava vindo do céu era um pão que estava trazendo vida ao mundo? É porque esse sangue traria vida para um lugar que estava morto. E a gente faz parte desse lugar. Para o mundo, pode ser enjoativo, pode ser repetitivo, pode parecer até uma prisão. Quantos aqui nunca escutaram de alguém falar: ai, mas vocês são crentes, vocês são muito bitolados, vocês são escravos, né, de uma lei, de uma regra, e é muito difícil. Sabe o que eu fiquei parando para pensar? Precisar de muitas coisas para me satisfazer não nos torna mais escravo? Se eu preciso buscar em vários lugares as coisas para me satisfazer, eu não me torno mais dependente de alguma coisa do que se eu tiver em um único lugar algo que é suficiente para que eu viva? Escravos, na verdade, eles tentam de alguma forma apaziguar a dor que eles vivem o tempo todo. Então é óbvio que ele não vai conseguir encontrar num único lugar uma saciedade completa. Eu lembro que tem um quadro da época da escravidão aqui no Brasil, eu agora não vou lembrar o nome do artista, mas é um quadro que é no Rio de Janeiro, e é um quadro pintado, desenhado, e é assim, é um bar, e nesse bar tem muitos escravos negros, né, da época da escravidão, nesse bar. E eles estão bebendo pinga, cerveja, tem tudo, é um bar mesmo, gente. Só que é muito louco, porque na mesma situação deles estarem festejando e bebendo alguma coisa, eles têm um agrilhão preso no pescoço, com um peso no chão. Outro tem algo nas mãos e está preso aqui com as duas mãos, satisfazendo uma necessidade momentânea. É exatamente isso que a gente está falando nesse momento. Eu quero que você imagine exatamente essa cena. Quando a gente busca nesses lugares para satisfazer, a gente se torna escravo de algo que nunca vai satisfazer de forma completa. No fim, depois de tudo isso, o escravo ele vai voltar para o lugar de dor, para esperar de novo um outro momento em que ele vai poder aliviar todas as dores e as tristezas dele. Agora, o filho sabe que no pai, ele pode encontrar o que ele precisa e satisfaz. Se o Gael tem uma necessidade, se o Luca tem uma necessidade, eles vão correr para mim e para a Sabrina para suprir a necessidade. Qualquer ela que seja. Não importa se vai ter ou não. Não importa se vai ter ou não. Pode ser que ele escute a mesma resposta 20 vezes, porque ele quer alguma coisa e a gente vai falar que não dá para ser e a gente vai explicar a mesma coisa. E a gente precisa estar preparado, porque se nós vamos para o mundo, se nós vamos atrás daquilo que o mundo oferece, o banquete, a gente vai encontrar sim, rapidinho, algo que possa nos saciar. Se a gente vai para Jesus, possivelmente a resposta não vai ser o tempo todo como a gente gostaria de ouvir.
Pode ser que a sua vontade seja de um bolo muito bonito, com bastante chantilly, morango e assim por diante. E quando você chegar a pedir isso para Deus, Deus virá para você e te dá um punhado de maná. Pode ser que a tua vontade é uma picanha, pode ser que a tua vontade é um churrasco muito bem servido. E você vai pedir isso para Deus e ele vai chegar e ele vai virar a mãozinha e vai ter manazinho na tua mão. Não quer dizer que ele não fez. E não quer dizer que ele não vai dar um churrasco lá na frente. Muito pelo contrário. Porque, gente, quem venceu o mundo pode nos dar certeza de que nós podemos ter bom ânimo no meio de qualquer tribulação. Porque a nossa suficiência em Cristo ela é eterna. O pão da vida veio para nos fazer suficientes eternamente. Eu quero pedir para que você agora se coloque de pé e a gente vai para o nosso momento de ceia. Amor, você chama as crianças lá? Opa. Vai pegando aí, gente. Quem mais aí? Quem mais aí? Deu? Cadê a Brenda? Primeira Coríntios 10, 16, 17 diz o seguinte: quando abençoamos o cálice, a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Essa palavra, gente, ela veio num momento bem específico. Eu nem tinha planejado fazer ela no dia da ceia, mas eu entendi que seria hoje o dia de compartilhar dessa palavra. Porque ela não é simplesmente para a gente lembrar do pão do céu no sentido da ceia, né? Porque ele é essa representação. Mas é muito além desse memorial que a gente tem. A ceia, ela nos traz à memória algo que nós estamos vivendo hoje. Nós fazemos parte de um só corpo que veio do céu e ele foi partido para que a gente pudesse ser alimentado eternamente. O pão ele tem essa representação, comer do pão de Cristo, né, como a gente viu aqui no texto. Ele tem esse entendimento de nos fazer saciados de forma eterna. E o sangue é o que nos dá vida. E aqui Paulo está falando daquilo que foi consagrado, daquilo que foi abençoado. A gente parte disso para lembrar o que Cristo fez por nós, mas agora a gente vai um pouco além, não só aquilo que Cristo fez por nós, mas quando nós fazemos isso aqui na Terra, gente, nós fazemos como memorial de algo que nós vamos viver eternamente. O Du estava ali na hora que eu falei, né, que Deus vai fazer um churrasco em algum momento, ele deu glória a Deus, né? Com as duas mãos, inclusive. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Para nós nesse mundo, basta a carne e o sangue. Tudo que esse mundo pode te oferecer, pode até inclusive ter cara de carne e sangue, mas não é. Agora, tem um dia que o Senhor espera ansiosamente, em que nós vamos sentar com Ele à mesa, e eu acredito que vai ter maná, vai ter pão, vai ter suco de uva,
mas vai ter mais muitas outras coisas. Porque é um dia de festa, é um dia de celebração. Eu sempre falo que a ceia, ela tem essas duas conotações, ela pode ser duas coisas ao mesmo tempo. É um momento extremamente introspectivo, e depois que que nós ouvimos uma palavra que fala exatamente sobre esse corpo, esse pão que veio do céu, precisa nos fazer pensar de como nós temos vivido dia após dia, a gente precisa mudar rumos, mas ao mesmo tempo esse momento ele também nos faz lembrar da vitória sobre a morte e daquilo que nós vamos viver na eternidade. Então, eu quero orar sobre a nossa ceia. Depois que eu orar, eu quero pedir... Não, vou fazer agora. Junta com alguém aí rapidinho. Junta homem com homem, mulher com mulher. Alguém que você não conheça, vai. Faz aí diferente hoje. Vamos juntar com quem não conhece. Não conhece assim, né? Vocês entenderam? Tá bom. Todo mundo com a ceia? Eu quero orar por nós, pela nossa ceia, por esse momento. Dar graças ao Senhor por isso. Feche teus olhos primeiramente. Deus, nós queremos nesse momento colocar a nossa vida diante do Senhor e expor o nosso coração diante de Ti, Pai. Deus, como nós temos vivido os nossos dias nesse mundo, Pai. Nós abrimos mão daquilo que o Egito nos oferece para acessar o que o Senhor tem nos oferecido, o pão que veio diretamente do céu, Deus. Nós não queremos ter saudade das coisas que nós tínhamos no Egito, mas nós queremos aproveitar e viver o Teu propósito de saciar, Deus, em todo o tempo, Pai. Nos ajuda a enxergar isso de forma completa, Senhor. Nos ajuda a ter a certeza disso no nosso coração. Eu quero orar para que o Senhor nos perdoe. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Deus, aquilo que tem te entristecido. Perdoa atitudes nossas, Deus, que não condizem com o pão que veio do céu. Clamamos que o Senhor nos ajude a desejar todos os dias pela manhã o pão que veio do céu. Não importa o quanto isso custe, não importa como isso vai chegar, mas nós queremos realmente abrir mão das nossas vontades e viver a Sua vontade em todo o tempo, Pai. Perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa em nome de Jesus as nossas dívidas, as nossas diferenças. Nós entregamos nosso coração diante do Senhor e nesse momento nós queremos nos alegrar com o Seu corpo. Nós queremos nos alegrar contigo, nos alegrar com quem o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Mas mais do que o Senhor fez, aquilo que o Senhor é vida. O Senhor é vida abundante. E nós queremos celebrar essa vida através desse memorial do sangue e do corpo do Senhor, Pai. Nós damos graças a Ti pelo corpo partido. Nós damos graças a Ti pelo sangue vertido. E que o Senhor derrame sobre nós a vida que cada um desses itens representa em nós. Ajuda-nos a absorver essa verdade em todo o tempo, Espírito Santo de Deus. Vem e faz a Tua vontade em nome de Jesus. Pode comer, querido, do pão, junto aí com quem está do teu lado. Cuidado. Toma o suco, toma o suco. Já vai cair. Vai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor e por sua cruz e por sua vitória sobre a morte. Te agradecemos pela nossa liberdade no Senhor, Pai. Que seja em todo o tempo, Deus, essa verdade em nós. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus.
Vamos cantar? E agora vive enfim, Redentor, teu amor me libertou de mim. E agora vive enfim, mas o terceiro dia. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Redentor, teu amor me libertou de mim. E agora vive enfim, Redentor, teu amor me libertou de mim. O culto não acaba ainda. E agora vivo enfim. Damos graças a Ti, Deus, pela Sua vida e por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e toda a consolação do Espírito esteja sobre nós, nossas casas, vidas, hoje e amanhã e todos os dias, até que Ele venha em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, fique à vontade. 3 avisos rapidinho. Primeiro, nossa célula, que agora não chama mais célula, a gente vai mudar o nomezinho um pouquinho, mas é só o nome. Nosso GC começa na sexta-feira às 8 da noite, todo mundo convidado. Culto às 18 aqui. E uma terceira e última novidade que a gente quer falar em primeira mão aqui. Se alguém tem algum parente ou algum conhecido amigo em Itapuá, a gente vai começar um GC lá em Itapuá também. Então, se tiver alguém conhecido de lá, já avisa a gente. E a gente vai dando aí as coordenadas. Isso vai começar agora em setembro, a gente ainda está vendo a data, mas estamos com isso já encaminhando também, tá bom? Agora sim, gente, por favor, fiquem à vontade. Bora. Não, quer dizer, não vai embora. Caiu o suco na minha mão.